Olá pessoal, tudo bem com vocês? Acabei de fazer o vídeo da Via e agora a gente está na Magalu, na concorrente. Mesmo modus operandi do vídeo da Via, vou passar para vocês os múltiplos para comentar. Quem não assistiu a Via, né? Ou não tem interesse na Via, assiste aqui na Magalu porque faz sentido eu falar o que eu vou falar sobre os múltiplos e a condição financeira rapidinho para vocês. Não se desesperem, o vídeo vai ter menos de 10 minutos, prometo, tá? E depois a gente pula para comentário macro e também análise técnica principal, né? Durante essa temporada de resultado, eu tô dando ênfase para vocês, pessoal, e falar preço teto, suporte e alvos em um cenário de paz para o mercado financeiro nesse final de ano que tende a ter, tá? É estatístico isso. Bom, jornal os dividendos e cenário macro, pessoal, atualizado. Eu agora sempre vou deixar padronizado nas descrições durante a minutagem do roteiro. Então, se você clicar na descrição aí, você vai achar o roteiro tintim por tintim e vai estar lá a agenda de dividendos atualizada e também tá o meu vídeo semanal do cenário macro, Ibovespa, dólar, juros, commodities, petróleo, minério de ferro, tudo isso bonitinho, mais a minha newsletter com o scanner da bolsa para vocês com as principais ações para a semana. Sempre vai estar comentário fixado e também na descrição. Feito isso, pessoal, convido vocês a visitarem e já pulo para o disclaimer. Que do disclaimer, pessoal? O vídeo de hoje, Magalu Futebol Clube. Mas antes, vamos passar por esses indicadores. Vocês estão vendo aqui, né? Indicadores, Via Varejo, Magalu e B2W. Eu destaquei no vídeo da Via e repito aqui, tá? Você que é o Fórmula Mágica do Joel Greenblatt, você que gosta de múltiplo, né? Análise quantitativa, menos qualitativa. Olha, quem vai aparecer no seu radar nesse final de ano e deve ter aparecido já há um bom tempo é a Via Varejo, tá? A Via 3, tá? Ela tem múltiplos, pessoal, está sendo negociada hoje como uma ação de valor, não como uma ação de crescimento. Os múltiplos estão bem baixinhos, tá? O PL abaixo de 10, o Ibovespa hoje está com PL de 14, preço do valor patrimonial não é o desconto, mas também não é exorbitante, 1,85 vezes, tá? EV/EBIT, 12,79 vezes, tá? E tem as melhores margens do setor por hora. Isso é muito volátil, tá? A margem eu nem vou dar destaque para ela aqui, tá? Embora eu tenha englobado também. Valuation é ela, tá? Que você vai estar ali comprando uma ação de crescimento, que você espera crescimento, com múltiplos de uma ação de valor, que está estagnada ali, que o mercado talvez até espere dividendos, tá? Então, os múltiplos da Via são descontados. O que eu chamo a atenção para o setor, e eu poderia colocar o Mercado Livre aqui também. O Mercado Livre é que tem mais expectativa de crescimento, por isso que o mercado mais gosta dele, tá? Mais gostou dele, além de uma eficiência exorbitante na parte logística, que é o diferencial hoje do Mercado Livre. Crescimento, tá? Gama de clientes tão grande quanto esses caras aqui que eu estou falando, mas a logística própria ali que tem sido um diferencial. Bacana. Então, o Mercado Livre é o cara do protagonismo de crescimento, como se fosse no setor de petróleo, por exemplo, a PRIO. Tá? Agora, quem que está com as melhores contas e mais preparada para uma desaceleração, tá? Eu acho que é a Magalu e o próprio Mercado Livre por ter uma gama maior de produtos, tá? Uma gama maior de clientes. E a Magalu por não ter alavancagem. Então a Magalu foi muito certeira no seu follow-on, tá? Justamente utilizou essa grana, tá? Que veio aos bilhões para comprar a Kabum, tá? E além de comprar a Kabum, sobrou um cascalho e conseguiu fazer mais coisinhas, outras compras menores, tá? A Magalu não tem alavancagem, pessoal, é quase caixa líquido, tá? Então, se do setor você releva mais a que está menor, com menor alavancagem, se o seu cenário base, principalmente, é de um Brasil estagflacionado, né, com inflação alta, juros altos e crescimento baixo para o ano de 2022, olha, que menos vai sofrer contabilmente, tá, financeiramente, é a Magalu. Se as coisas continuarem como estão, mesmo market share, mesmo tipo de mesma receita, aquela coisa tal. Porque ela não depende de terceiros para se financiar. Tá? E já faz um tempo que não depende. Quando precisou para fazer uma aquisição grande, o mercado foi lá e rapidinho chegou ao preço que ela queria. Tá? Foi um follow-on gigantesco, seguido de um fato relevante. Então, acertou de prima, na minha opinião. Tá? A Magalu é a melhor gerida. Tá? Agora, se você acha que a nossa economia ano que vem vai ser pujante, vai ser forte, tá? Principalmente para esse setor ou como um todo, isso tudo, as três se igualam, mesmo a Mer, com 9 vezes aí dívida líquida EBIT operacional, e a Via com quase 5 vezes operacional de dívida, eles se equiparam, porque se o crescimento existir, todo mundo vai numa onda de crescimento, e aí eu acho que os múltiplos da Via podem ser protagonistas perante a Magalu, tá? E no caso da Amer seria o patinho feio.
a que tem que se provar muito ainda para o mercado comprar, tá? Então, o cenário base, o que eu tenho é de quase estagflação. Então, a minha escolha seria Magalu perante Via. Agora, se o seu cenário base, não o meu, for de crescimento econômico ano que vem, tá? Vamos colocar um número aí, acima de 1,5% de PIB já vai ser uma surpresa para o ano que vem, tá? A Via talvez seja melhor, na minha opinião, vai ser melhor do que a Magalu por estar mais descontada. A gente está falando da Magalu de um PL de 100 vezes, tá? Então, eu separaria esses dois cenários base. Lembrando, pessoal, eu sou um investidor e uma pessoa também, tá? Uma pessoa, um investidor, especulador, que tem viés. Não sou o cara assim, vou investir 30% na Via e 70% na Magalu. Não, eu tenho um viés básico que vai me fazer investir uma ou outra, tá? Porque senão eu não erro com certeza. E no mercado financeiro, quando você não erra com a certeza de que errou, você tem 110.000% de chance de errar novamente igual, tá? E o erro no mundo de investimentos, na minha opinião, o erro capital, né, é cometer o mesmo erro, né? Repetir o mesmo erro. A graça e a beleza é você errar sempre, mas de maneira diferente, porque aí você vai acumulando experiências que te fazem ganhar dinheiro, tá? Mais quando acerta do que quando erra. E essa é a grande nuance para mim, tá? Então, eu tenho que ter um viés. O meu viés é que o Brasil vai ficar entre 1 e 1,5 ano que vem de crescimento, tá? Com inflação ainda forte, porque o nosso câmbio não abaixa. Tá? Não é nem inflação por demanda, porque a demanda vai ser suprimida, já que as nossas taxas estão cada vez mais repressivas para um crescimento mais robusto, taxa Selic. Então, eu imagino que a Magalu vai passar uma vida mais tranquila, porque tem a contabilidade lá mais enxuta. Tá? Agora, se você acha que vamos bombar, a onda vem todo mundo junto. O que importa menos é a alavancagem e importa mais pode ser múltiplo ou crescimento. E aí a gente pode ver Mercado Livre e Via sendo grandes protagonistas perante Magalu e B2W. Certo? Essa é a minha opinião pessoal. Deixe nos comentários quais são as suas ou qual é a sua. E agora, vamos pro principal. Aqui eu vou puxar a minha sardinha, o meu saco, literalmente, né? Desculpem a palavra, para os pontos que eu sempre publico para vocês, mas vou fazer uma autocrítica ou uma crítica à minha própria maneira, né? Lembra que desde lá do topo, pessoal, desde aqui, né? Desde, sei lá, dezembro do ano passado, quando necessariamente no meu aniversário, ali, dia 30 de março, ela rompe esta região aqui, ela que eu digo, o preço, a cotação da MGLU3, quando há o rompimento aqui, ó, em março, com toda a piora da nossa condição pandêmica, né, sanitária. Então, houve naquela época, no meu ponto de vista, um rompimento muito mais exógeno, feito, né, um efeito muito mais exógeno, ou seja, não é culpa da empresa ir mal ou bem, é culpa do país estar passando por uma situação muito ruim, toda a bolsa veio para baixo. Peguem aí o gráfico do Ibov ou de qualquer índice de referência lá em março, tá? E aí, beleza, quando há esse rompimento, houve uma oportunidade aqui entre 18 e... Eu tinha 17 e alguma coisinha, 18 e 20, 17 e 70. Era algo assim. Pois bem, fizemos o fundo exatamente lá. Entre 18 e 20 e 17 e 70, que eu tinha os pontinhos. Só que, ao subir, tá? Ao subir, eu espero ter comunicado para vocês, tá? Ao subir, aqui nós tínhamos já a inflação quicando. Estamos falando, pessoal, de julho, tá? Julho para frente, tá? O que é importante aqui, Magalu sobe, bolsa não. Então, o valor da Magalu foi muito grande naquele período, tá? E ela estava na mesma classe de uma VEG, por exemplo, continua, né? Mas a VEG não caiu tanto quanto a Magalu, então acho que não continua. Mas enfim, a Magalu se descola do mercado com uma cereja no bolo aqui nesse último candle que eu nem conto aqui, ó, que foi a compra da Kabum e o follow-on, tá? Foi a compra da Kabum e a follow-on. Mas durante pelo menos metade dessa alta, pessoal, eu espero ter comunicado para vocês, tá, que a Magalu não iria longe. Por quê? O cenário de precificação que ela teve aqui acima dos 22 era lá em novembro, outubro do ano passado, tá? E o cenário atual, além da análise técnica dizer que o que era suporte vira resistência, essa linha branca horizontal aqui, tá? Mas o cenário macro era outro aqui. Era de governo já subindo taxa de juros, era da inflação muito mais alta. E quicando ainda, né? Ficando cada vez mais alta. E continua, tá, pessoal? Então, lembra que eu comento com vocês recentemente, né? Lembra talvez, a não ser que você entrou faz pouco tempo aqui no canal, mas como que é meu modus operandi, pessoal?
tá? Meu modus operandi começa da seguinte maneira: macro, tá? Que gera fluxo financeiro, tá? Que aí vai o saldo das corretoras, vai também volume, que a gente vê aqui embaixo nessas barrinhas, tá? Que vai gerar a tendência no gráfico, que aí a gente vai para o gráfico e pode olhar o gráfico de linha, não precisa ser de candle, vai olhar a tendência com topos e fundos ascendentes, preços ficando mais caros, preços ficando mais baratos, tá? E aí depois da tendência, dependendo do seu cacuete, do que você gosta de fazer, você pode ir para o valuation, tá? Ou a análise técnica, tá? É isso. O investidor pode parar, caso ele queira, né? Ele pode parar aqui, ó, na minha opinião. Tá? Ele pode parar até a tendência. Deixa eu trocar. Tá? Ele pode parar aqui. Tá? Se você souber ou ter uma noção, ter uma opinião formada a partir dessa condição, o que é macroeconomia? Para nós brasileiros, pessoal, vamos lá. Commodities, câmbio, Selic, IPCA, pode ir para o IGP também. E aí a gente fica de olho sempre em Brasília, o que pode fazer preço por lá e os calendários de Brasília, tá? Aqui é bem genérico, mas vamos colocar Brasília, política, tá? E também temos que colocar, eu acho que o Tio Sam, tá? O Tio Sam, o que é? Payroll de sexta-feira, política monetária, aumento de juros, tapering, recompra de títulos podres vai aumentar ou diminuir. Tá? Então, o macro parece complexo ou parece muita coisa, mas a gente, ao fazer 1, 2, 3, 4, 2 anos, 3 anos, 4 anos, fica automático. Tá? Então, saber o macro é interessante porque, na minha opinião, é ele que vai fazer o fluxo financeiro. Vir para um setor da bolsa, vir para a renda fixa, vir para um país específico, sair de um país específico, sair de um setor específico da bolsa. Então ele vai gerar uma expectativa de fluxo financeiro entrando ou saindo dentro de um ativo financeiro ou de vários ativos financeiros, que, por sua vez, vai gerar visualmente as tendências, tá? Que é importante surfar elas caso você seja um especulador e ou investidor. Não é para um ou para outro, é para ambos, tá? E aí se você for carinhoso, vamos assim dizer, caprichoso, né? E realmente acreditar, porque a partir do momento que a gente sai desse retângulo aqui, pessoal, e a gente entra do retângulo branco e a gente entra no retângulo verde, minha opinião, o retângulo verde é subjetivo, tá? Subjetivo. Tá bom, pessoal? Extremamente subjetivo, tá? Aqui cada um vai falar uma coisa. No caso do valuation, cada um vai pôr uma taxa, uma TIR, cada um vai fazer o VPL de acordo com uma taxa de retorno, tá? Cada um vai fazer um fluxo de caixa descontado a X anos, 9 anos, colocando tal X ou Y taxa de crescimento, tá? E no caso da análise técnica, eu acho a minha objetiva, mas eu vou ser honesto. Putz, tem tanta coisa que eu não uso e que eu vejo sendo utilizada que dá certo ou não sei, mas que eu não sei explicar objetivamente por que aquilo ali gera compra ou venda, tá? O branco não. O branco, seja você esquerdão, direitão, centro, seja você budista, católico, protestante, adventista e por aí vai, hindu, isso aqui é objetivo. Tá? Isso daqui é preto no branco. Coisa que está acontecendo. Seja um fluxo, seja ali um porto. Quanto que está saindo e entrando de mercadoria, balança comercial, commodity, preço internacional, petróleo, minério de ferro. Isso aqui, pessoal, não tem muito o que se fazer. Tá? Não tem muito o que se circular. Então eu acho mais importante o branco e o verdão você vem para cá. Aqui no canal e diversos outros canais para dar uma cereja no bolo. Mas todo investidor... Toda pessoa, na verdade, que gosta de sociedade, que pretende ganhar dinheiro no mundo capitalista que nós vivemos, ou seja, o mundo que você chame, tá? Mas o mundo entre pessoas, seres humanos, o importante é saber ali na parte econômica, macroeconomia, fluxo financeiro, tendência. Macroeconomia, fluxo financeiro, tendência, tá? É isso. O que eu acho que para o setor... está o macro do ano que vem. O que é importante saber que é preto no branco. O Bruno vai falar e não importa se é Bruno ou se é você. É fato, tá? O macro o que é? Selic e o IPCA subindo. O macro, dentro do macro que eu falei para vocês, são vários itens. Commodities não importa muito aqui. Câmbio pode importar. Diversos produtos da Magalu são indexados a dólar. Então os próprios sellers vão ter que repassar esse preço. Mas que cai tudo na inflação, tá? Cai tudo na inflação.
E se esses sellers precisarem de caixa, pô, o caixa vai estar mais caro, o crédito vai estar mais caro. Os bancos já falaram isso, o Itaú já falou isso, o crédito mais caro. Isso que Selic. Então, os dois macros do setor é Selic e inflação. Tá? Os principais que batem de frente. Esse macro está me colocando um fluxo financeiro que não é comprador. Tá? Já está muito vendedor há um bom tempo. Então, também não posso colocar um fluxo financeiro vermelhão aqui, de Magalu a R$1 igual ao Oi. Não posso falar isso. Eu não acho que não posso, não. Posso. Mas eu não acho. Não é meu cenário base. Tá? Não é meu cenário base. Então, o fluxo financeiro meu para o setor é o quê? Retangular. Igual isso daí. É compras e logo em seguida vendas, até que o macro se ajuste. Tá? Então não é fluxo comprador, é muito importante porque isso gera um cenário, tá? Que o cenário é a tendência, pode ser cenário em vez de tendência, que se você quiser, tá? Isso gera uma tendência para mim que a Magalu, agora sim, na parte gráfica, tá? Vai ter compradores sim nos 11,10, como eu falei? Teve. Então agora eu namoro a minha análise técnica aqui, tá? Teve. Só que dos 10 e 13, se vier para baixo, também vai ter, do mesmo esquema. Só que, como o macro está dizendo para mim o setor vai sofrer, eu tenho ali o equilíbrio, ou seja, o fim da demanda compradora, aqui, ó, 15,86, tá? Isso para mim foi construído não só pelos candles gremistas aqui, azul e branco, não. Foi construído pelo que eu falei. Macro, que gera fluxo, que joga um cenário para mim, ou uma tendência, e aí eu taco o BAL na análise técnica e no valuation. Tá? Eu gosto dos dois. Então eu percorro por todos aqueles ciclos que eu falei. Tá? E aí, para finalizar o vídeo, dentro desse ciclo, tá? Onde o macro empurrava para baixo, quais foram as principais altas da Magalu? Entre R$ 4,40, R$ 4,70, tirei aqui o IPO, tá? E coloco um intermediário, tá? Um intermediário aqui, tá? De R$ 3,12. Quanto já subiu a Magalu da mínima? Ups, cliquei errado aqui. Quanto já subiu a Magalu da mínima até o momento atual? Tá? R$ 1,89. Então, pessoal, o que eu acho que a Magalu, qual que é o potencial que a Magalu tem? Tá? O potencial que a Magalu tem é de mandar no mínimo, tá? R$ 3,00, ou seja, 13,83 é um ponto meu de análise técnica, lá no finalzinho do processo, primeira paradinha para ela, e a máxima, tá? Onde eu acho que o Rush Natalino pode empurrar, tá? Vai estar aqui, ó, entre 15,86 até um pouquinho a menos aqui, ó, entre 15,20, 15,86. Certo, pessoal? Então, espero ter passado para vocês que sim, eu amo gráfico, ganho dinheiro com isso, principalmente agora você que me acompanha na carteira, pode não digo pagar para ver porque é de graça, mas você pode ver, tá? O meu relatório de performance no mini índice, que é a ferramenta pela qual eu utilizo para bater, né, para arrediar a minha carteira, para tentar suprir as quedas da bolsa das minhas ações de longo prazo via fazer renda com especulação. Análise técnica me ajuda pra caramba, mas eu não abro o gráfico sem antes saber o macro, sem antes definir um viés via fluxo financeiro que dá para mim o meu cenário, viés, tendência, chame como quiser, pessoal, mas não acho que a economia está desgarrada da política, que a política está desgarrada do indivíduo. Tá? Que eu não sou um cidadão antes de ser um investidor. Então, tudo para mim está conectado, por isso que é uma maravilha ser humano. Tá? E como investidor é o Prime. A gente no Brasil somos ali o 1%, beleza? Talvez mais daqui a um tempo, tomara, mas tenhamos, eu acho que, empatia, tá? De saber um pouquinho sobre outras escolas, mesmo você sendo um artista, mesmo você sendo um cientista político, mesmo você sendo um engenheiro, um advogado, enfim, qualquer que seja a sua profissão, há de se entender o mínimo, porque aí gera aquele conforto e principalmente o viés. Viés é importantíssimo, na minha opinião. Deixe nos comentários o que você pensa sobre isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Links sempre na descrição e no primeiro comentário fixado. Me sigam lá no Insta, me sigam também no Instagram. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.